O fator que determina o significado das Escrituras como um todo é única e exclusivamente a pessoa do Senhor Jesus, isto é, a sua vida, os seus ensinos, a sua morte e a sua ressurreição. É sob essa perspectiva que temos considerado o livro de Provérbios. E é por isso que o tema geral da presente série de devocionais tem sido o Evangelho de acordo com Provérbios. Mas a ênfase que eu quero dar hoje tem a ver com os propósitos, com os alvos da sabedoria. Temos visto que a intenção inicial com que Salomão escreveu este livro foi a de orientar e discipular o seu próprio filho a respeito da importância de se viver em harmonia com a sabedoria de Deus. E assim sendo, Provérbios nos ensina qual deve ser a essência do discipulado cristão. O livro de Provérbios não é apenas o registro do desejo que pais sábios devem repassar para os seus filhos, mas é o desejo que qualquer pessoa espiritualmente madura deve procurar vivenciar, instruir e encorajar na vida das pessoas ao seu redor. E, claro, especialmente na vida dos seus próprios filhos, porque é com quem nós temos convivência desde o nascimento, tendo a oportunidade de compartilhar com eles a sabedoria de Deus, não é? E chegamos agora no final do capítulo 2, onde Salomão, depois de apresentar ao seu filho os diversos benefícios que a sabedoria é capaz de lhe conceder, se ele der ouvidos à sabedoria e a buscar como quem busca um tesouro, né? Como diz o versículo 11 até o 19. E Salomão conclui a lista de benefícios dizendo: assim, então, você andará nos caminhos da bondade e se manterá nas veredas da justiça, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra, e os infiéis serão arrancados dela. Estes versos exemplificam claramente um dos cuidados que devemos ter em mente ao interpretarmos provérbios, que é o de não confundirmos provérbios indicativos com provérbios imperativos. Falamos um pouco sobre isso, se não me engano, na mensagem de introdução desta série de mensagens em provérbios. Isso há algumas semanas já, né? Provérbios indicativos apenas indicam, apenas nos informam a respeito de algo, enquanto que os provérbios imperativos afirmam algo que devemos fazer. Então, indicativo é o dizer, esta é uma Bíblia. Imperativo é o dizer, leia esta Bíblia. Fazer essa distinção é importante porque Provérbios contém muitos princípios, conceitos que não devem ser considerados como sendo ordenanças, coisas que devem ser feitas. Assim como não apresentam promessas absolutas. E lembra também que, biblicamente falando, definimos sabedoria como sendo a aplicação correta do verdadeiro conhecimento. Ou seja, não é simplesmente a aplicação de conhecimento adquirido, mas sim a aplicação correta decorrente de um conhecimento verdadeiro, que só pode ser encontrado em Deus, porque Ele é a fonte de toda sabedoria e conhecimento. Portanto, sabedoria significa aplicar corretamente o conhecimento que Deus nos concede, o conhecimento que vem da parte de Deus. Um conhecimento que não é verdadeiro automaticamente impede que a sua aplicação venha a ser uma aplicação correta. Por exemplo, a aplicação que provém do conhecimento que é ensinado em muitas escolas, né, da premissa de que o mundo veio a existir do nada e que, num certo momento, esse nada explodiu, resultando assim na formação do mundo, né? Esse conhecimento produzirá um tipo de aplicação, não é mesmo? Agora, o conhecimento do fato que Deus propositadamente criou o mundo e tudo que nele existe para revelar e manifestar o seu amor, a sua glória, a sua graça, a sua bondade, esse conhecimento certamente produzirá um tipo de aplicação bem diferente, não é? Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato que esses versos não estão requerendo que nós façamos algo. Eles são indicativos, indicando que aquilo que irá acontecer por determinação da sabedoria de Deus. Quero chamar a sua atenção para o fato que esses 3 versos estão em forma de parelhas ou de paralelismos, frases paralelas, que são típicas da literatura poética, usadas por Salomão nesses 3 versos indicativos. Isto é, que não estão exigindo que o filho de Salomão faça alguma coisa. São apenas informações de algo que irá acontecer. Então, no verso 20, ele diz,
Você andará nos caminhos da bondade e se manterá nas veredas da justiça. No verso 21, os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Em geral, o paralelismo é usado para expressar uma mesma ideia, mas de maneiras diferentes. Então, como vimos, andar e se manter, habitar e permanecer. E o verso seguinte tem uma outra parelha, ou um outro paralelismo. No verso 22, os ímpios serão eliminados da terra e os infiéis serão arrancados dela. Estão dizendo a mesma coisa. E o que é que essas três parelhas ensinam a respeito dos alvos da sabedoria? Eu quero sugerir três lições importantes. Primeiramente, a sabedoria visa manifestar a justiça de Deus, conforme vimos no verso 20. Você andará nos caminhos da bondade e se manterá nas veredas da justiça. O que Salomão estava ressaltando para seu filho era o conceito de estar continuamente andando nos caminhos da bondade, que é um conceito não só do Velho Testamento, mas que é muito enfatizado nos escritos do Novo Testamento, com referência à vida cristã, como sendo uma maneira de andar, como sendo um estilo de vida, não tanto no sentido do que nós fazemos, mas sim no sentido de quem realmente somos, ou que estamos sendo, em que estamos nos tornando, né? Em outras palavras, é um modo figurado de expressar a transformação que deve estar acontecendo no nosso ser interior e que deve se manifestar visivelmente em nosso modo de viver, no nosso estilo de vida. Romanos 1,17 está escrito que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Conforme está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, uma justiça que nos é concedida por causa de Cristo e por meio de Cristo, e não por algum ato que possamos fazer. Sim, é verdade que existe um modo de viver cristão, mas é um modo de viver que é produzido sobrenaturalmente como sendo o fruto da nossa fé, como sendo uma expressão exterior da transformação interior, sendo realizada pelo Espírito Santo de Deus, que habita em cada um dos seus filhos. Também na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, nós lemos: ninguém pode ser declarado justo, justificado diante de Deus por meio de sua obediência à lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. Novamente, o apóstolo Paulo faz referência à afirmação do Velho Testamento do profeta Abacuque, do fato que o justo viverá pela fé. A vida cristã legítima não é fruto de boas obras ou de qualquer coisa que nós possamos fazer. A vida cristã é fruto da transformação sobrenatural que está em andamento no nosso ser interior, sendo realizada pelo Espírito Santo de Deus. Observe os versos 9 e 10 aí de Provérbios, capítulo 2. Você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá o caminho do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. Você aprenderá o caminho do bem, isto é, a maneira de viver do bem. É a mesma coisa que lemos no verso 20. Você andará nos caminhos da bondade. Observe também como Salomão deu ênfase à maneira de viver, nos versos 12 até 15. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, do modo de viver dos maus, daqueles cujas palavras são perversas. Eles se afastam do rumo certo e andam por caminhos sombrios. Têm prazer em praticar o mal e aplaudem a maldade dos perversos. Suas ações são desonestas e seus caminhos são tortuosos. Salomão estava claramente enfatizando um modo de viver, um estilo de vida e não apenas algumas ações isoladas. E ele dá esta mesma ênfase do modo de viver quando fala da mulher imoral nos versos 18 e 19 aí do capítulo 2. Ela se dirige para a morte, que é a sua casa, onde ela habita, e os seus caminhos levam às sombras. Aqueles que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Portanto, o conteúdo do capítulo 2 é essencialmente a existência de dois caminhos, de duas maneiras de viver, de dois estilos de vida, que são igualmente enfatizados no Novo Testamento. Palavras de Jesus em Mateus 7. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram.
é a mesma figura que Salomão apresentou para o seu filho, de estar diante de uma bifurcação que exige uma escolha, que define dois modos de viver, que define dois destinos totalmente diferentes. Ou seja, não é apenas uma questão de cometer atos isolados, mas é uma escolha entre um caminho estreito, né, de um modo de viver baseado na sabedoria de Deus, e um caminho largo, isto é, um modo de viver baseado na insensatez absurda e corrupta da mentalidade humana. Em João 8:12 nós lemos: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em Romanos 6, o apóstolo Paulo disse: nós fomos sepultados com ele, com Cristo, na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós andemos em novidade de vida. Sim, é verdade que a vida cristã tem a ver com boas obras e ação social, mas ela é, acima de tudo, um modo de viver, um estilo de vida, uma maneira de andar. Caso contrário, ela não passará de ser apenas uma ideologia legalista ou moralista que usaremos para satisfazer os nossos desejos e vontades pessoais. Esta é uma das principais implicações desses versos finais do capítulo 2, que está diretamente conectada com a transformação do nosso caráter, com a transformação do nosso ser interior, a partir do momento em que passamos a viver conforme a sabedoria a que Salomão se refere, e que, à luz do Novo Testamento, significa estarmos vivendo em novidade de vida, vivendo em Cristo. Vamos observar algumas declarações a esse respeito feitas pelo apóstolo Paulo. Primeiramente na carta aos Efésios, capítulo 4, alguns versos ali. Eu lhes digo com a autoridade do Senhor que não andem, que não vivam mais como os gentios que andam, né, que vivem na futilidade dos seus próprios pensamentos. Verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se da velha natureza, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se da nova natureza humana. Ou seja, cultivar um novo modo de viver, um novo estilo de vida. Na carta aos Colossenses, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E alguns exemplos ele dá: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas. Gálatas capítulo 5. De nada vale ser circuncidado ou incircuncidado. O que importa é ser uma nova criação. Portanto, não há dúvida alguma de que a vida cristã verdadeiramente bíblica não se caracteriza por rituais e cerimônias, mas é uma maneira de viver que expressa a transformação interior, a transformação de caráter que está sendo realizada pelo Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de seus filhos. Esse é o tipo de transformação que a sabedoria de Provérbios é capaz de produzir naqueles que lhe dão ouvidos, naqueles que a buscam de todo o coração. Porque o alvo final da sabedoria é manifestar a justiça de Deus. A segunda lição que o paralelismo de Salomão apresenta ao seu filho e a nós é que a sabedoria visa abençoar aqueles que lhe dão ouvidos. Verso 21. Os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. O alvo da sabedoria também é o de abençoar os filhos de Deus, porque, acima de tudo, Deus se agrada, Deus tem prazer em abençoar aqueles que andam em conformidade com a sua sabedoria. E a bondade e a misericórdia de Deus são inesgotáveis. Mas ao fazer esta distinção, não estou querendo insinuar que viver em conformidade com a sabedoria de Deus garante que receberemos as bênçãos que nós buscarmos. O que estou querendo dizer, o que Provérbios está dizendo, é que a sabedoria de Deus em si é a bênção de Deus. Observe novamente os versos 6 a 8. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda em integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Novamente, a ideia da vida cristã ser uma maneira de viver é mencionada. Quem anda em integridade é quem recebe a bênção de ser guardado e protegido, né?
Mas assim como vimos na mensagem de introdução a esta série de devocionais, provérbios não são leis e nem promessas absolutas. São princípios e conceitos caracterizados por bom senso, de um modo geral. Em outras palavras, o livro de Provérbios não oferece garantia de que a aplicação de seus princípios e conceitos sempre produzirão resultados uniformes. Um exemplo bem apropriado disso encontramos no outro livro chamado de Livro de Jó. Jó foi uma pessoa que, no auge de uma temporada de provação, seus amigos foram visitá-lo porque entendiam que a guarda e a proteção de Deus era um tipo de promessa infalível que Deus jamais deixaria de cumprir. E, portanto, eles concluíram que a razão pela qual Jó estava experimentando tanta dor e sofrimento só podia ser por causa de algum grande pecado que ele havia cometido, que precisava ser confessado diante de Deus, porque, no entender deles, quem anda em integridade desfruta da promessa garantida da guarda e da proteção de Deus contra os males desta vida. Então eles estavam dizendo: Jó, você precisa confessar o seu pecado a Deus. Todos os seus filhos morreram, e Deus não faria isso para alguém que anda em integridade. Olha, o seu corpo está cheio de feridas, e Deus jamais permitiria que isso acontecesse se você estivesse andando em integridade. Então, confesse o seu pecado a Deus, seja lá qual for. E se não fosse pelo registro do começo do livro de Jó, quem sabe todos nós ficaríamos do lado dos amigos de Jó. No primeiro capítulo do livro, o comentário de Deus a respeito de Jó, no versículo 8, é: não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Jó era uma pessoa que tinha diversas qualidades de caráter, mas que, obviamente, elas não o isentaram de passar por dor e sofrimento. Hoje em dia, muitos pastores colocariam a culpa na ausência de fé, ou no pouco tempo gasto em oração e jejum, ou então concluiriam que possivelmente Jó ainda não tinha se convertido. Mas o fato é que Jó não era um legalista e nem um moralista. Jó era uma pessoa íntegra e temente a Deus. E a situação era simplesmente que Deus estava agindo com base na sua própria soberania e sabedoria infinita. E você sabia que os apóstolos de Jesus, com exceção do apóstolo João, foram todos martirizados por causa do Evangelho? Eles não receberam a bênção irrestrita da guarda e da proteção de Deus. Eles confiaram na sabedoria soberana de Deus, que algumas vezes permite que dor, morte, sofrimento sejam incluídos nas bênçãos que Ele generosamente nos concede. Não apenas para fortalecer a nossa própria fé, mas também para fortalecer a fé de outras pessoas ao nosso redor. E uma terceira lição que essa parelha, esse paralelismo de Salomão ao seu filho nos ensinou ao seu filho, é que a sabedoria visa trazer salvação, a salvação de Deus. Observe a última frase no verso 22. Os ímpios serão eliminados da terra e os infiéis serão arrancados dela. Alguém deve estar pensando, mas isso não me parece que está falando de salvação. Vamos precisar de um pouco mais de contexto para podermos enxergar a ideia de salvação que eu estou sugerindo. Observe qual é a palavra inicial deste tríplice paralelismo. Começa com assim ou dessa maneira. Salomão está dizendo ao seu filho: com base no que eu tenho mencionado a respeito dos diversos benefícios que a sabedoria é capaz de trazer para a sua vida, o que estará acontecendo na sua vida é que você vai passar a andar com um grupo diferente de pessoas. Você vai passar a desfrutar de uma nova maneira de viver, que é caracterizada por sabedoria. No caso do povo judaico, que era o contexto da antiga aliança, quando Salomão estava escrevendo, habitar e permanecer na terra significava morar geograficamente na terra prometida, lá em Jerusalém. Mas para nós hoje, que vivemos sob a nova aliança, é uma referência à nova Jerusalém espiritual, a nossa terra celestial que ainda está por vir. E é dessa terra que os ímpios e infiéis serão eliminados e arrancados. Esta é a linguagem figurada da realidade eterna que será a vida diante de Deus e a vida afastada de Deus, céu e inferno.
É como se Salomão estivesse dizendo ao seu filho: é disso que a sabedoria de Deus estará salvando você. Uma salvação não apenas de uma vida que é ruim e sem propósito, você estará sendo salvo de uma vida totalmente incapaz de perceber e de desfrutar da presença e das bênçãos de Deus. Portanto, ao mencionar a respeito do que irá acontecer com os ímpios e infiéis, Salomão está fazendo um forte lembrete do fato que a sabedoria de Deus, que para nós hoje se personificou em Jesus, ela é capaz de nos salvar do tipo de vida a que ímpios e infiéis estão fadados a experimentar. E sob a luz dos escritos do Novo Testamento, nós aprendemos que é somente graças ao sacerdócio de Jesus que podemos nos aproximar do trono da graça de Deus, certos de que seremos recebidos e supridos de todas as nossas necessidades, como afirmou o escritor da carta aos Hebreus, exaltando a excelência e supremacia do sacerdócio do Senhor Jesus. Está escrito no capítulo 4, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aproximemo-nos do trono da graça com ousadia, com toda confiança e segurança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. E Salomão realçou a provisão da misericórdia e da graça de Deus no decorrer do capítulo 2, através de diversas afirmações do tipo, se você fizer isso, né, então aquilo. Nos versículos 1 a 4 temos essas afirmações condicionais. Se você aceitar as minhas palavras. No verso 2, se você der os ouvidos à sabedoria. No 3, se você clamar por entendimento. No verso 4, se você procurar e buscar a sabedoria como quem busca um tesouro escondido. Mas nós podemos deduzir que Salomão não estava querendo dizer ao seu filho que a sabedoria seria encontrada por meio de suas próprias escolhas e decisões. Porque isso fica claro nos versos seguintes, nos versos 6 a 10, onde Salomão diz: pois o Senhor é quem dá sabedoria, Ele é quem reserva a sensatez, Ele é quem protege e guarda. E no verso 10, pois a sabedoria entrará em seu coração. Ou seja, a sabedoria e o conhecimento só podem ser encontrados em Deus, porque Ele é a fonte da sabedoria e do conhecimento. É da boca de Deus que a sabedoria e o conhecimento procedem. E nos versos 5, 9 e 20, nós temos as afirmações que começam com então ou assim sendo. No verso 5, então você entenderá o que é o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. No verso 9, então você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá o caminho do bem. E no 20, então ou assim, você andará nos caminhos da bondade e se manterá nas veredas da justiça. Isso significa que o modo de achar, de aprender, entender a sabedoria e o conhecimento não é simplesmente estudando ou decorando provérbios ou procurando aplicar os princípios de sabedoria apresentados por Salomão, mas é buscando aquele que é a personificação da sabedoria de Deus. Lembra daquela declaração fantástica do apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses, que já vimos anteriormente? Colossenses 2, verso 3. Nele, isto é, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É por isso que, espiritualmente falando, o filho sábio de Salomão é única e exclusivamente o próprio Senhor Jesus. Cristo é para nós e por nós a sabedoria de Deus. Todos nós somos nada mais do que filhos tolos e insensatos, desesperadamente necessitados da sabedoria de Deus. E o meu propósito em considerar esses 2 capítulos iniciais de Provérbios tem sido o de realçar a presença do mesmo evangelho que é anunciado nos escritos dos apóstolos de Jesus no Novo Testamento. E para terminar, eu quero apenas relembrar, resumidamente, de 2 fatos importantes que já temos considerado, mas que precisamos ter em mente sempre que estivermos lendo e estudando o livro de Provérbios, para que não venhamos a tirar conclusões indevidas. Primeiramente, o fato de que, para que o livro de Provérbios seja corretamente interpretado, ele precisa ser interpretado à luz dos ensinos do Novo Testamento, porque, do contrário, ele servirá apenas para encorajar o legalismo ou o moralismo, fazendo com que a sabedoria humana fique acima da sabedoria de Deus. Todavia, conforme Salomão declarou no verso 6 aqui do capítulo 2,
O Senhor é quem dá a sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. E quando falamos a respeito da importância de interpretar provérbios à luz dos ensinos do Novo Testamento, eu usei a figura de uma casa mobiliada sendo vista com as luzes todas apagadas e depois com as luzes todas acesas, querendo dizer com essa ilustração que o Novo Testamento é a mesma casa do Velho Testamento, só que sendo vista com as luzes acesas, isto é, a mobília é a mesma. A diferença é que com as luzes acesas, com as revelações do Novo Testamento, a vinda do Messias, do Cordeiro sem mácula de Deus, da sua morte e ressurreição, a mobília da casa revela o seu real significado. A mobília é a mesma e continua no mesmo lugar. A diferença é que as luzes acesas nos possibilitam enxergar realidades que no Velho Testamento eram apenas sombras ou protótipos. E assim sendo, quando lemos sobre o sistema sacrificial do Velho Testamento, agora nós sabemos que o sacrifício de um cordeiro perfeito, sem mácula, era uma figura ou um protótipo do sacrifício do Senhor Jesus. Ele é o cordeiro que veio da parte de Deus. Quando lemos sobre o templo como sendo o lugar de adoração do povo de Deus, agora nós sabemos que o real lugar onde Deus habita é qualquer lugar onde seus filhos se reúnem em seu nome, porque nós somos as pedras vivas do edifício de Deus, que deve ser adorado exclusivamente em espírito e em verdade. Quando lemos sobre os descendentes naturais de Abraão, agora nós sabemos que a verdadeira descendência de Abraão é a descendência que é formada por todos os que creem na promessa que Deus fizera a Abraão, independentemente da raça, nacionalidade ou da cor de pele da pessoa. Quando lemos sobre a circuncisão física, de acordo com a lei, agora nós sabemos que a verdadeira circuncisão é aquela que acontece no coração das pessoas, realizada pelo Espírito Santo de Deus. Quando lemos, então, sobre a sabedoria em Provérbios, agora nós sabemos que a real sabedoria foi personificada em Jesus, porque é nele que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E assim por diante. A mobília da casa é a mesma. A diferença é que agora as luzes estão acesas e podemos enxergar a realidade. E precisamos ter em mente também que o livro de Provérbios pertence à categoria de literatura de sabedoria. O Velho Testamento, ou a Antiga Aliança, antes da vinda de Jesus, contém 39 livros que são classificados ou ajuntados em 4 categorias. 5 livros da lei, chamados de Pentateuco, 12 livros de relatos históricos, 17 livros proféticos ou dos profetas e 5 livros de sabedoria. E o livro de Provérbios pertence à categoria, então, dos livros de sabedoria, acompanhado pelos livros de Jó, Salmos, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E uma das características dos livros de sabedoria é o uso extensivo de linguagem poética, de linguagem figurada. Por isso, o livro de Provérbios contém princípios e conceitos que, em termos gerais, não estão isentos de exceções por causa das incertezas e da imprevisibilidade do comportamento da natureza humana. Isso implica que os ensinos de Provérbios não oferecem garantia de que a aplicação dos seus princípios sempre produzirão resultados uniformes. Portanto, por fazer uso frequente de linguagem poética, Provérbios não deve ser interpretado como sendo primariamente um ensino normativo, isto é, que estabelece normas de conduta, assim como não deve ser interpretado como sendo mandamentos e promessas absolutas da parte de Deus para a nossa vida cristã. E eu estou fazendo questão de ressaltar esse fato porque a falta de compreensão a respeito das características que são próprias da literatura de sabedoria tem levado muita gente a chegar a conclusões indevidas que acabam nos impedindo de receber os benefícios que a sabedoria de Deus traz para a nossa vida. Portanto, Provérbios não é um livro histórico, não é um livro profético e muito menos um livro da lei. E Salomão deixou bem clara a razão maior pela qual ele queria que o seu filho, assim como todos nós, viessem a ler os seus escritos, dessem ouvidos e buscassem a sabedoria de todo o coração. Ouça novamente o que ele disse no capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E no capítulo 2,
O Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. E os três alvos primários da sabedoria, que esses três versos que temos considerado hoje sugerem para nós, são os de manifestar a justiça de Deus, abençoar os que lhe dão ouvidos e trazer a salvação de Deus. Não foi à toa que Salomão decidiu registrar a sua súplica paternal para que seu filho não só desse ouvidos à sabedoria, mas a buscasse como quem busca um tesouro escondido. E essa súplica é igualmente válida para cada um de nós hoje.